nos concede para estar na sua casa. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, e depois Mateus, capítulo 24, versículo 36. E nós queremos meditar nesta noite sobre os 4 primeiros sinais do retorno de Jesus. E nós conseguimos aqui concluir os 4, amém? Mas eu sei que Deus vai nos ajudar. Apocalipse capítulo 22, e versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Eis que cedo venho. Mateus 24, e 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém? Os irmãos podem sentar. Eis que cedo venho, e daquele dia e hora ninguém sabe, senão somente o Pai. Ninguém pode prever o dia. Podia ser ontem, poderia ser hoje de manhã, poderia ser hoje à tarde, como poderá ser nessa noite, no amanhecer de quarta-feira, mas certo é que ninguém sabe o dia, mas certo é que ele vem. Eu estava vendo que muitos tentaram predizer ou prever a vinda de Jesus desde a antiguidade. Em 1892 a 1911, Charles Schmitt concluiu, a partir de estudos de dimensões da pirâmide de Gizeh, que Cristo voltaria em 1892 e Jesus não voltou. Um estudioso da Igreja Católica preveu que Jesus voltaria em 1831, quando todos os fundadores morressem, e Jesus não voltou. Teve um fazendeiro, William, que escreveu um livro, era capitão do exército da Igreja Batista. Teve muitos seguidores, muitos militares que lhe seguiram. E ele preveu que Jesus voltaria em 21 de março de 1843 ou março de 1844. Ele arrematou muitos seguidores com o livro Despertando o Segundo Advento da Volta de Jesus, e Jesus não voltou. Em julho de 99, também foi marcado um mês, um ano, e Jesus não voltou. Os homens tentam prever em 2008, Ronaldo William, da Igreja de Deus, diz que centenas e milhões de pessoas, quer dizer, esse rapaz disse que milhões de pessoas em 2016 iriam morrer. E ele preveu também que em outono de 2008 Jesus voltaria, e Jesus não voltou. Em 2011, Haroldo Camp previu o fim do mundo e uma série de terremotos devastadores, e que 1/3 da população iria morrer, e Jesus não voltou em 21 de outubro. Mas certo é que pela Bíblia Sagrada nós entendemos que ninguém sabe o dia e a hora, mas Jesus vai voltar.
Jesus vai voltar. Os homens queiram ou não, Jesus vai voltar. É difícil pregar essas mensagens, porque ninguém pensa, ou muitos não querem, e pensam que Jesus não vai voltar. Vêm na igreja, vão para casa, cantam no coral, pregam, tocam seus instrumentos, mas tem que estar preparado, porque Jesus vai voltar. Eu lá na congregação, todos os cultos que eu termino, eu falo com alguém, eu digo, se Jesus não voltar, quarta-feira nós estamos aqui, mas se ele voltar, que Deus te abençoe, e que nós possamos se encontrar lá no céu. Mas eu venho dizer nessa noite, que Jesus vai voltar. Os sinais nos mostram que Jesus está às portas, só não enxerga quem não vê. O povo mais sábio da terra é o povo crente. Pode ser analfabeto, pode não ter estudo, pode morar num arranha-céu, ou pode morar numa choupana, mas ele é sábio, porque ele sabe que Jesus vai voltar. Em 1 Tessalônicas 5:4, se você quer abrir a sua Bíblia aí, vai dizer assim: não estais em trevas, para que aquele dia, como ladrão, não vos surpreenda. Jesus vai vir como um ladrão. Mas não é um ladrãozinho qualquer. Não é um ladrãozinho de bijuteria, de dinheiro, de droga. Ele é um ladrão que vem num piscar de olhos, em milésimos de segundo. Ele vai levar a sua igreja. E os salvos vão ouvir o tocar da trombeta. Em Mateus 16:3, vai dizer assim. Mateus 16:3 vai dizer assim: e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face dos céus, e não conheceis os sinais dos tempos. Hoje nós temos os meteorologistas, né, que dizem vai chover a partir das 8 da manhã, e chove. Segunda-feira a Luana tinha um evento ali na congregação, veio aquela tempestade, e a gente pensou, não, vão ter que cancelar. Mas aí uma irmã mandou para ela uma programação de todo dia, e dizia assim, às 4 horas vai parar de chover. E o meteorologista acertou aquele dia, que chegou perto das 4 ali, o céu se abriu, parou a chuva. Os homens preveem, mas não sabem ver os sinais que Jesus está às portas. O primeiro sinal da volta de Jesus está em Mateus 24, capítulo 6 e versículo 8, se você quer abrir a sua Bíblia. E os sinais estão mostrando aí terremotos, fomes, pestes e guerras. Abra a sua Bíblia aí, Mateus 24, 6 e 8. E ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque isto é misto que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Nós temos visto aí rumores de guerra, nós temos visto aí os homens se matando, guerra civil, guerra militar na Ucrânia, Israel, guerra civil nos países do Haiti, guerras de famílias se degradando, se matando. Os sinais estão aí. Jesus está às portas.
é reino contra reino, é o princípio das dores, é fome, é pestilência, é terremoto. Os sinais estão aí. O nosso estado nunca sofreu como sofreu esse ano, que mais de 400 municípios do nosso estado decretaram calamidade pública. Pessoas perderam tudo que durante anos construíram. E não só pessoas crentes, pessoas também não crentes. Pastores ficaram desabrigados, irmãos ficaram desabrigados, pessoas morreram. Pestilência, fome, a natureza gemendo. E nós, como igreja, nós temos que ter sensibilidade de ver que Jesus está voltando. Jesus está às portas. Jesus não vem buscar uma igreja insensível. Olha o sinal aí. Não desperta, não te acorda, fica dormindo, que você vai ver que ele vai vir e você vai ficar. Mas oxalá que Deus possa nos despertar e nós possamos olhar para a direita, para a esquerda todas as manhãs e dizer: Jesus está voltando, te prepara. Os sinais estão aí mostrando que Jesus está voltando. O mundo geme. Essa guerra entre Israel e Palestina é uma guerra que há anos eles vêm guerreando. Há anos Israel vem sofrendo. Mas só que Israel é a menina dos olhos de Deus. É menina. Nós também somos a menina dos olhos de Deus. Em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu uma enchente. A Terra Nova, no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve. Ocorreu terremotos na Turquia, no sul da Cuba, no Caribe e em outros lugares. Esses sinais estão mostrando que Jesus está voltando e a natureza está gemendo. A natureza está gemendo como uma mãe quando está para ganhar seu filho. Ela sente as dores do parto porque sabe que o filho está às portas para nascer. E assim a natureza também está gemendo porque sabe que o Redentor está para voltar. A natureza está gemendo e os homens não estão vendo que a natureza geme, mas a natureza geme, a natureza chora. Oxalá que nós possamos gemer e chorar enquanto é dia, enquanto não chegou a noite. O segundo sinal, Apocalipse 6:12 e Joel 2:30 e 31, é o surgimento de anomalias celestiais e os sinais estão mostrando. Apocalipse 6:12 diz: E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31. E mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo, e colunas e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Jeová. Nos últimos anos que nós estamos vivendo, houve vários momentos em que a lua ficou vermelha, feito sangue. Isso aí é notório no noticiário, você pesquisa, você vai ver que isso é notório. A Bíblia, ela foi escrita há milhares de anos atrás, mas é o livro mais atualizado da face da terra, porque a Bíblia é o começo, mas também é o fim. E nos últimos anos, essa lua em vários momentos ficou como sangue. Por exemplo, houve uma série de 4 luas de sangue num período de 2 anos.
em 2014 e 2015. E em 31 de janeiro de 2018, isso a ciência notou, a lua se tornou em sangue. Houve uma superlua azul de sangue, que ocorre apenas uma vez a cada 150 anos. E esse fato aconteceu, a natureza mostrando que Jesus vai voltar. Depois surgiu uma superlua de sangue de lobo, em janeiro de 2019. Ocorreu essa lua. A profecia de o sol tornar-se negro também ocorreu, e de fato houve diversos eclipses solares totais, como o eclipse em Singapura, em 26 de dezembro de 2019, e no Chile, em 2 de julho do mesmo ano. O cumprimento desta profecia é evidente à volta de Jesus. A natureza está mostrando aí. Tem alguns rios, alguns mares que a água se tornou em sangue. E alguns cientistas tentaram dizer que era da própria natureza, de algumas algas marinhas, mas não é. São sinais da volta de Jesus. O terceiro sinal do retorno de Jesus, e esse é um sinal que nós estamos vivendo nos dias atuais, que é Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós vivemos essa dissolação se espalhando pelo mundo religioso. O amor se esfria. O amor é descartável. Enquanto tu é abraçado. Enquanto tu pode, tu é abraçado. Enquanto tu paga, tu é abraçado. Mas quando tu está lá sozinho na tua casa, passando pelo teu deserto, ninguém vê. Ninguém te abraça. Mas sabe por que nós sobrevivemos? Porque nós somos os sobreviventes desta geração. Pastor Gemiro. Nós sobrevivemos, pastor João, pastor Leandro, obreiros que aqui estão. Porque nós temos alguém que disse assim: eu não vos deixarei órfãos nem viúva. E enviou o Consolador, o Espírito Santo, que é um amor que nos abraça, que nos acolhe. Por isso que a igreja ainda sobrevive, porque se fosse pelos homens, o amor tinha esfriado, mas graças a Deus que Jesus enviou o seu Espírito Santo, que nos ama todos os dias. E esse Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, clamando: ah, papai, o dia da minha redenção. O amor tem esfriado, mas oxalá que nós possamos ver que esse é um sinal da volta de Jesus. Oxalá que como igreja, esperando a volta de Jesus, não nos falte amor pelo próximo, pelas almas que choram, que vão em desespero. Se eu perguntar aqui, quem vai em velório? Capaz de uma boa parte dessas pessoas não, velório eu não vou. É morte. Mas você não se lembra que lá tem uma família chorando?
Tem um pai, tem uma mãe chorando, tem um filho chorando, tem uma avó chorando, e essa pessoa precisa do teu amor, do teu abraço, do teu carinho, da tua palavra de conforto como igreja. Oxalá que o nosso amor possa aflorar antes da volta de Jesus. O amor tem esfriado, e a primeira coisa que como igreja nós fazemos, a igreja é o hospital de Deus. A igreja é a UTI de Deus. A pessoa que chega em coma, inconsciente, e a igreja ora e a pessoa começa a ter consciência que ela realmente tem valor, é filho de Deus. A igreja é o hospital de Deus, onde tem os obreiros que são os médicos. A igreja são os enfermeiros de plantão, que dizem assim, não vai te faltar vida aqui. Aqui é lugar de vida, aqui não nos falte amor. Que possamos usar essas ferramentas, que é a volta de Jesus. Algumas igrejas estão superlotadas. Mas lá dentro daquela igreja não tem amor. A pessoa vai porque ela recebe um pouco ali de alívio de tão cansado que ela está. Ela vai lá, ouve um hino, ouve uma palavra, aquilo ali ajuda ela, ela caminha mais um pouco. Mas falta amor e as pessoas não conseguem ficar na igreja. Quantos irmãos nós perdemos? Que quando ele saiu da igreja a gente dizia, desviado. Hoje a gente tem que dizer, parado na fé. Parou um pouco, irmão, você não é desviado, porque desviado ele não acredita em Deus. Ele parou. Nós apontamos os erros quando a gente é para estender a mão. Se ele caiu, é porque teve algum problema, alguma dificuldade, ele não teve discernimento, ele não teve visão, ele não teve conhecimento para sair daquela situação. E nós temos o conhecimento, o discernimento, a visão. Então, como igreja, nós temos que amar e dizer, não vá mais por aí, é por esse caminho aqui, essa palavra aqui. A igreja está para te ajudar, está para te sustentar. Nós não estamos aqui para tapar pecado de ninguém, porque aqui a gente não tapa, porque Deus não tapa pecado, Ele vê o nosso pecado, o nosso coração, Ele conhece as nossas limitações. Mas antes de nós julgar, nós temos que amar as pessoas, Luciano. Nós temos que amar porque é uma alma, e uma alma vale muito mais do que toda a riqueza da terra. Oxalá que Deus nos desperte para nós ver os sinais aí, nós dizer, vamos amar as pessoas, independente das situações, das classes. O quarto sinal do retorno de Jesus é o surgimento dos falsos profetas. E tem muito falso, mas também tem muito verdadeiro. Aonde tem trigo, tem joio, e o joio é falso. Só que tu não pode arrancar o joio, senão tu arranca o trigo. O trigo tem que conviver com o joio está vendo ali, tentando, e o trigo está vendo que ele é falso. Porque a igreja tem discernimento. Tem discernimento. Tem discernimento. Como eu tenho, irmão Leonardo? Por conhecer a palavra de Deus, Deus te dá discernimento. Te dá sabedoria. Mateus 24, versículo 4 e 5. E Jesus respondeu-lhe e disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Acautelai-vos.
Essa profecia indica que quando ele retornar, surgirão muitos falsos cristos aí, dizendo eu sou o Redentor. Muitos falsos profetas, enganando muitas pessoas. Nos últimos anos, falsos cristos têm surgido aí, enganado muitas pessoas, como na China, Coreia do Sul, no Japão. Há falsos cristos pelo mundo aí se levantando, como há falsos crentes se levantando, falsos profetas, que o inimigo usa para levar o homem à perdição. Mateus 7, 15 e 20. Capítulo 7, versículo 15 a 20. Estou em Zacarias aqui, não vou achar, né? 7, 15 e 20 está aqui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido como de lobo, de ovelha, mas interiormente são lobos, por seus frutos conhecereis, porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz mau fruto. A gente tem que saber do lado de que árvore eu estou, que sombra eu estou, que fruto eu estou, com quem eu estou caminhando. Ele é falso, ele é verdadeiro, ele está me levando para o caminho estreito ou para o caminho largo. Eu tenho que saber discernir. O crente tem que ter discernimento. Às vezes Deus vai tirando as amizades e a gente vai ficando sozinho e a gente não sabe por quê. Mas é Deus nos guardando, é Deus nos protegendo, é Deus cuidando da nossa casa, do nosso lar. Não te preocupa se tu não tem muitos amigos, é Deus para te andar com a tua casa, com a tua família. É Deus te guardando, é Deus te protegendo. Mas pelo fruto a gente conhece. Esses falsos, eles parecem inocivos. Parece que não vai nos acontecer nada. É igual, vamos dizer, uma gripe que chega. É uma gripezinha, não vai me fazer nada. Quando vê, estamos nós lá de cama. Remédio. E o homem fica mais impertinente do que mulher. Quero chá, não estou bem, fico na cama. Luana, me traz o chá, Luana. Vou almoçar aqui na cama mesmo, Luana. Te levanta, Leonardo. Não vou me levantar, não. Traz aqui, ela vai lá, leva a bandeja, fica ali. Eu fico todo dia ali. Daí no outro dia eu estou bem. Assim também é o falso. Ele parece que é inocível, mas aí ele vem ali e se instala. Ele deixa de cama. Aí para ti ter recuperado aquela cama ali não é fácil. Porque o falso chega ali e se instala. E eu vou mostrar para você que ele se instala. O lindo é que a palavra de Deus é uma receita infalível. É uma bússola que nos leva para um caminho infalível. Jeremias 29, 8 e 9. Tem um monte de profeta aí, eu não sei como tem tanta profecia hoje virtual. Tem um monte de profeta aí, todos os dias tu abre o teu WhatsApp, ou tu abre o teu Face, ou tu abre o teu Instagram, ou tem profetas que tem um monte de seguidores.
Profeta não tem um monte de seguidor, porque profeta que é profeta, ele não fala o que eu quero ouvir. Ele não fala o que eu estou passando, que eu quero ouvir, ele fala o que Deus quer falar. Ele chega e fala, você está passando por esse deserto, porque eu tenho um propósito, que você passe, mas lá na frente eu vou te abrir uma porta e tal e tal. Agora esses profetas de internet que falam, quem não tem problema em casa? Quem não tem problema financeiro? Quem não está passando por milhões de pessoas com problema de saúde? Aí o profeta chega ali no dia, fala saúde, fala... Todas as profecias que eu recebi, foi orando. Todas as profecias que eu recebi, eu estava orando e só eu sabia o que eu estava pedindo. E chegou uma pessoa lá e disse, Deus mandou eu te falar. E daí tu chora. Porque você vê que é Deus falando, só Ele sabia o que estava no meu coração. Se você está orando, pedindo, quem sabe você está lá no teu trabalho, um dia inesperável, aquele dia improvável, e Deus te encontra na rua, e alguém te diz uma palavra que você estava precisando, aí é de Deus. Jeremias 29, 8 e 9, diz assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Aqui para Jeremias, Jeremias estava escrevendo. O interessante é que esse profeta que Jeremias está escrevendo aqui, era profeta escolhido e chamado por Deus, mas se desviou no caminho. Era Ananias. Ananias, versículo 28, 10 e 11, diz que Ananias ficou tão bravo com Jeremias que foi lá e arrancou o jugo de Jeremias. Jeremias tinha um colar de madeira. Ananias queria fazer a favor do rei, para ganhar dádivas. E Jeremias trancou, como diz o gaúcho, o pé na macega. E disse, não, só depois de 70 anos aqui, a vitória. Mas vocês vão servir Babilônia. E Ananias ficou tão feroz, chegou lá e arrancou do pescoço de Jeremias. E Jeremias, como era profeta, olhou. Jeremias, eu acho que ele aplicou aquela palavra, né? Irai-vos, mas não piqueis. Ele ficou bravo com Ananias, mas diz que virou as costas e saiu caminhando. Ananias foi para casa e Deus disse, vai lá, Jeremias, e fala para Ananias que eu não mandei ele falar. E por causa que ele profetizou no meu nome, naquilo que eu não mandei, neste ano ele vai morrer. E no 7º mês daquele ano, Ananias desceu à tumba. Tem falso. Mas oxalá que nós possamos discernir entre o falso e o verdadeiro. Em 2 Coríntios 11 e 13, Segunda Coríntios 11, 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Tem um monte de falso aí, dizendo que é apóstolo, que é bispo, que é pastor, enriquecendo seus bolsos, né? Tirando do próximo, né? Matando. São falsos. Mas a palavra já previa que teria os falsos e nós temos que ver os verdadeiros. A nossa igreja se mantém ainda. Nós temos as nossas debilidades.
Nós não somos perfeitos. Nós tentamos fazer o certo. Mas uma coisa que a gente não deixa aqui na igreja é de falar a palavra. Falar a verdade. Custe o que custar, a igreja está sofrendo, marchando, mas a palavra vai sendo pregada. A palavra é pregada. Às vezes a gente leva um laçaço, arde, porque é verdade. Se fosse uma palavra suave, conforme o meu coração, amém, aleluia, levanto a mão, pulo, canto, dou glória a Deus, falo em línguas, mas quando vem uma palavra que confronta o nosso ego, o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, nós vamos para casa, mas o Espírito Santo, que sabe trabalhar com oleiro e com barro, que é especialista, o Espírito Santo lá no nosso coração vai dizer, não, tu tem que mudar, Leonardo, tu tem que mudar, tu quer ir para o céu, tu tem que mudar. E quando a gente se dá de conta, aquela palavra brota no nosso coração. Brota no nosso coração e nós mudamos. Em 2 Pedro 2:1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras. Nós vemos aí, irmãos. Eu ia me escandalizar se eu chegasse aqui na igreja, mas não vai acontecer isso. E aqui fosse tudo preto, escuro, preto. Show, luz. Aqui é igreja. Igreja é luz. Igreja é sal. Nós temos que nos enxergar olho no olho. Porque às vezes Deus fala assim na escuridão, a gente não enxerga ninguém para abraçar, ninguém para pedir perdão. E tem os falsos aí se propagando, levando multidões, com essas heresias aí, com essa confusão, dizendo é para nós atrair. A igreja sempre atraiu multidões. A igreja sempre atraiu multidões pela palavra. A igreja sempre atraiu multidões pela palavra. Em Romanos 16:18, vai dizer, vamos abrir nossa Bíblia aí, já vamos para o final aqui, que o horário passou rapidamente aqui, irmãos. Romanos 16:18. Os falsos aí, irmãos. Vamos ler aqui 17, ó. Os falsos, os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendesse, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre com as suaves palavras e lisonjas, enganando o coração dos simples. Palavras bonitas. Engana o coração dos simples. Quem não gosta de receber uma palavra que levante o nosso ego? Leonardo, tu pregou bem. Mas só que o Leonardo tem que entender que essa palavra não é dele, é de Deus.
Quem gostaria, Luciano, quem sabe, Luciano, nunca chegaram para ti no final do... Como tu tocou bem essa bateria, Luciano? É mais fácil falar para o Renato, cantou bem, Renatinho. Mas só que lá atrás do Renato tinha alguém batendo a bateria, dando a harmonia da música. Mas só que Deus não nos chamou para isso. Para a palavra, para nos promover. Deus nos chamou para cumprir o seu ID. Vai fazendo, vai indo, vai cumprindo com essa palavra, que você vai ver que na tua jornada você vai colher. Tem momentos da nossa vida que parece que a gente não está colhendo nada. A gente olha, a gente está fazendo, trabalhando de sol, a sol, chuva, e parece que aquela lavoura que nós estamos plantando não está dando nada. Mas eu venho te dizer que se você está no caminho certo, fazendo algo certo, por parte de Deus, saiba que você vai colher na hora certa, porque você não é falso, você é verdadeiro. Vai fazendo o teu ID, crente. Em Deuteronômio, capítulo 13, 1 a 4, se aparecer entre vós um profeta ou alguém que profetize por sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, esse é o sinal e o prodígio de que ele fala ocorrer, e o profeta dizer, sigamos outros deuses, e vamos adorá-los, você não deve ouvir as palavras desse profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está testando você para saber se você o ama de todo o seu coração e de toda a sua alma. E o Senhor, seu Deus, que você deve seguir, é a Ele você deve reverenciar, mantenha seus comandos e obedecê-lo, servi-lo e apegar-se a Ele. Pode vir profeta com sonho aí, sonhando, fazendo até algum sinal. O inimigo também faz sinal. Mas se ele tentar te levar para outro caminho, que não seja esse caminho aqui, da nossa salvação, abandone ele. Abandone ele. Eu quero concluir aqui, porque o tempo se foi. Eu quero só concluir aqui, para os irmãos lerem aí, Efésios 4, 14 e 15, e João 4 e 1. Então, quando a gente aprende a palavra, decide a palavra, compreende a palavra, entende a palavra, então não seremos mais imaturos como crianças, Paulo escreve. Não seremos jogados e soprados por todo o vento do novo ensinamento, não seremos influenciados quando as pessoas tentarem nos enganar com mentiras tão inteligentes que pareçam a verdade. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, crescendo cada vez mais como Cristo, que é o cabeça, e seu corpo, a igreja. Quando nós estamos arraigados nesse Cristo, nós não somos mais como crianças imaturas, levados por qualquer pensamento, mas nós somos arraigados, plantados nesse corpo, sendo que o cabeça é a igreja, sendo que o cabeça é Cristo. João 1, 4 e 1. Amados, não creeis em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nós temos que ver se é de Deus ou não. Eu convido você a ficar de pé. Eu convido o pastor Gemiro a passar aqui e orar pela igreja aí. Peço desculpa pelos 4 minutos que eu passei do horário aí, mas outro dia, quem sabe, a gente conclui aqui essa palavra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.